Eli Soriano diz: todos os pastores que coletam dízimos são dos demônios. Eu sou João Pedro e seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações e vamos para o vídeo. Não é dízimo! Não é dízimo! Todos os pastores que coletam dízimo são de demônio! Você está no canal João Pedro Torales. Aproveite para se inscrever neste canal. Curta, compartilhe e ative o sininho de notificações. Muito bem, meu querido irmão. Então foi isso que o irmão Eli Soriano falou. Realmente foi isso que você escutou. Que qualquer pastor, qualquer igreja que ensina que os dízimos devem ser devolvidos, né? Esta igreja ou este pastor, ele é do demônio. Será que quem é do demônio é quem rouba a Deus nos dízimos? Ou é quem devolve os dízimos? Vá pensando aí. Bom, ele utilizou vários textos, muitos textos aí, que hoje eu vou trabalhar esses textos, e o interessante é que esses textos, se você não entender de forma clara, se você não puder compreender, ele até parece que realmente dá a entender que os dízimos era somente para os levitas, era somente para o povo de Israel e não era de forma mundial. Quando nós lemos os textos que ele citou, dá a entender isso. Mas hoje eu quero aqui apresentar, né, de uma forma clara, e eu quero aí mostrar os erros do Eli Soriano e para que você possa avaliar tudo isso. Primeiro, eu vou aqui trabalhar rapidamente os textos que ele trabalhou, tá? Então eu vou citar aqui alguns textos e eu vou explicando o que ele falou. Vamos primeiramente então. Malaquias 3,10 diz: trazei os dízimos das ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento. Então esse foi o primeiro texto que ele usou, né? Trazei os dízimos e as ofertas. Aí ele pergunta: para quem esta ordem é dada? Para quem? Deuteronômio 12,5 ele cita. Ali fala que Deus pediu para que das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, né, de Israel, fizesse uma casa e ali colocasse os dízimos. É isso que ele apresenta. Depois ele cita 2 Crônicas 7,16. Qual é a casa, né, que Salomão fez? E ali diz que a casa que Salomão fez foi o templo, né, aonde que tinha que ser colocado os dízimos. Então, a casa onde os dízimos deveriam ser colocados, segundo o que ele relata, é no templo de Salomão. Tudo bem, até aí está certo. Mas vamos além. Aí ele usa Deuteronômio 12, versos 5, 6 e 7, né? Onde que diz que os dízimos que você dá lá, você deve comer e ajudar as pessoas. Nesses versículos, os dízimos eram dados para a tribo de Levi, né? Também a tribo de Levi tinha que fazer uma oferta, ou seja, devolver os dízimos dos dízimos, né? E cada um período tinha um tempo para ajudar os órfãos e as viúvas. Aí ele pergunta, né? Ele diz: mas os dízimos dos pastores brasileiros vai para a sua conta corrente. Até em partes, eu dou razão para o Eli nessa parte. Muitos dos pastores que hoje trabalham, que hoje têm suas igrejas, realmente pegam os dízimos e coloca na sua conta e enriquece o seu bolso e não aplica na obra de Deus como tem que ser aplicado. Então muitos pastores, eu até concordo com ele, são ladrões que roubam a Deus nos dízimos e nas ofertas. Porém, ele quis aqui generalizar, dizer que qualquer pastor não aplica os dízimos para ajudar as pessoas ou para a obra de Deus, mas que guarda na sua conta. Aí eu não posso generalizar como ele generalizou. Mas eu vou além.
Deuteronômio 26:12 diz: com quem você vai comer os seus dízimos? Os dízimos é destinado aos levitas primeiros, depois que eram sacerdotes, depois para os órfãos e para as viúvas. Muito bem, os dízimos, eles eram destinados à casa de Deus, para que haja mantimento, para que a casa de Deus pudesse seguir adiante, porque ali trabalhavam sacerdotes, sumos sacerdotes, muitas pessoas que dedicavam 24 horas do seu tempo para a obra de Deus. Também, esses sacerdotes, eles devolviam o dízimo dos dízimos. E tinha uma parte, sim, que era destinado às viúvas, aos órfãos, às pessoas desamparadas. É muito parecido com o que algumas igrejas fazem hoje. Tem aí a ADRA, tem a ASA, são siglas de trabalhos que as igrejas trabalham, assim como várias igrejas evangélicas. Tem aí coletas, né, separações de alguma parte para ajudar os órfãos, as viúvas. Então é algo parecido com isso, o que existia na época ali dos levitas. Mas eu vou além do que ele falou. Depois eu vou explicar qual é a fundamentação correta dos dízimos e eu vou mostrar que ele está totalmente errado. Mas eu vou aqui continuar. Aí ele usou Deuteronômio 18:26. Aqui eu já expliquei que é o dízimo dos dízimos, que os levitas também tinham que devolver dízimo. Aí ele utilizou Hebreus 7:5, que diz: só os filhos de Levi, que é sacerdotes, que pode pegar dízimos. Os dízimos é só para Israel. Será mesmo que os dízimos era só para Israel? Será que isso está correto? Será que o Eli Soriano está sendo verdadeiro com isso? Depois eu vou mostrar. Aí, Atos 13:39, ali ele fala que a lei de Moisés já caiu, né? Na verdade, de Moisés não tem nenhuma lei, a lei é de Deus. E o que abrogado ou cumprido foi a lei que envolve cerimoniais, que fazia uma alusão a Cristo. E ele faz essa confusão nisso. Mas eu vou além. Ele diz, Gálatas 6:2, onde diz que, né, levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. E ele fala que a lei de Cristo é só levar a carga um do outro. Mas como eu já disse em outros vídeos, então você pode ter outros deuses, fazer imagem de escultura, mas se eu estou levando as cargas um dos outros, já estou cumprindo a lei em sua plenitude. Não, ele utiliza a lei que se refere ao amor ao próximo. E aí ele generaliza como que isso fosse o cumprimento da lei completa. Não é. Existe amor ao próximo e amor a Deus, que isso está dividido nas 2 tábuas do Decálogo. Os primeiros 4 mandamentos se referem a amor a Deus e os últimos 6 mandamentos se referem a amor ao próximo. E aí ele cita 2 Coríntios 9:7, que ali fala sobre contribuir, né? Dar contribuição com alegria. E ele utiliza essa parte que Paulo está frisando para a igreja, ajudar os seus semelhantes, né? Contribuir, dar contribuição, e ele utiliza isso como que isso fosse já a plenitude. Você não precisa mais dar dízimo, basta você ajudar com alegria, que você já cumpriu a lei de ajudar seu próximo, e você não precisa dar os dízimos. Tudo que eu citei aqui, ele falou num vídeo dele aí de 16 minutos, e ele forçou esses textos a dizer que os dízimos é só para Israel, que os dízimos era só para os levitas, e que era somente para o templo de Salomão. E que os dízimos não é para o cristão. E qualquer pastor, qualquer cristão que ensina que deve ser coletado os dízimos, eles são dos demônios. Então, nada mais, nada menos, ele chamou todos os pastores que ensinam sobre os dízimos e as ofertas, chamou que eles são conduzidos pelos demônios. Agora eu vou mostrar quem está sendo conduzido pelos demônios, quem está enganando as pessoas de fato. Vamos agora entender se os dízimos realmente era só para Israel, se começou somente ali na tribo de Levi. Muito bem. Gênesis 14:20 diz algo muito interessante. Vamos ler? Gênesis 14,
verso 20. Ele diz assim: "E bendito seja o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo." Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que era como fosse uma alusão a Cristo, esse rei de Salém, né? Então, Abraão não era da tribo de Levi. Abraão era ali, vamos colocar ali, bem no princípio do mundo. E Abraão, ele devolveu os dízimos. Então aqui já vai mostrando que os dízimos já iniciou lá em Gênesis. Mas eu vou além. A palavra de Deus diz também, ali em Gênesis 28, 20 a 22, que Jacó fez um voto com Deus. E nesse voto, Jacó, ele fez um pacto com Deus em dar a 10ª parte de tudo que ele ganhasse. E ele começou a devolver os dízimos. Então, Jacó também devolvia os dízimos. Vamos além. Aí diz, Números 18, 26, que eu já citei, que Deus fala que até os levitas tinham que tirar os dízimos dos dízimos. Eles recebiam os dízimos, mas eles também tinham que dizimar, porque os dízimos não é para o ser humano. O dízimo é para Deus, é para a obra de Deus. Ainda que a tribo de Levi seja a beneficiada dos dízimos, porque eles eram os sacerdotes e sumos sacerdotes, eles também tinham que dizimar, porque os dízimos é para Deus, é para a causa de Deus, ok? Mas Malaquias 3:8 diz assim: "Por acaso roubará o homem a Deus?" Deus fala que sim. "Me roubais nos dízimos? Por acaso roubará o homem a Deus?" E Deus fala sim. Me roubais nos dízimos e nas ofertas. Aqui não diz roubará o judeu a Deus? Roubará o povo de Israel a Deus? Roubará a tribo de Levi a Deus? Não. A palavra de Deus é clara. Por acaso roubará o homem a Deus? O homem, antropos, pessoa, humanidade. Em outras palavras, Deus está falando, por acaso o ser humano pode roubar a Deus? E Deus fala sim. O ser humano pode roubar a Deus. Quando ele mexe nos dízimos e nas ofertas, ele está roubando a Deus, Elissoriano. Quem é do demônio de fato? Quem está servindo ao demônio? É aquele que ensina o povo a roubar os dízimos, as ofertas? Ou é aquele que realmente está ensinando que o dízimo é para a causa e a obra do Evangelho de Deus? E agora pergunto, quem é de demônios? O que ensina a roubar a Deus? O que ensina que não podemos mexer nos dízimos, pois é para a causa santa da obra de Deus. Agora, se tem pessoas que roubam a Deus pastores, aí eles vão ter que pagar com Deus. Que eu sei que tem muitos que roubam a Deus pastores. Tem muitos pastores promíscuos, mas tem pastores honestos, que aplicam o dízimo para a causa do Evangelho eterno. Então, quem é do demônio, Elissoriano? Mas eu vou além para encerrar essa questão e para agora dar um checkmate e mostrar que o Elissoriano está mentindo para você. E na igreja de Deus, que é a igreja dele, ele engana as pessoas. E agora eu vou mostrar de uma forma ainda mais clara que no quesito dos dízimos ele está mentindo mais uma vez. Abra sua Bíblia em Mateus 23, verso 23. Diz assim: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir as demais." Jesus está repreendendo os fariseus, porque os fariseus estavam devolvendo os dízimos, porém estava omitindo o amor e a misericórdia. Fazia uma coisa, mas pisava em outro. E o que Deus falou? Hipócritas, fariseus hipócritas, vocês deveis fazer estas coisas
Deveis dar os dízimos, sim, mas não deveis omitir o amor e a misericórdia. Em outras palavras, o que Deus fala? Deveis fazer estas coisas significa, você deve devolver os dízimos, sim, mas não pode omitir o amor e a misericórdia. Palavra de Jesus Cristo. E agora, Elissoriano, quem é de demônios? O próprio Jesus confirmou, vocês devem devolver os dízimos e as ofertas, mas não deve omitir o amor e a misericórdia, ou seja, tem que andar junto. Dízimos e as ofertas, mas o amor e a misericórdia também. Deveis fazer estas coisas sem omitir as demais. Pergunto, você fica com a palavra do Elissoriano ou fica com a palavra de Jesus Cristo? Deveis fazer estas coisas. Você deve devolver os dízimos, sim, mas também ter o amor e a misericórdia. Gostou? Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, amigas, e inscreva-se nesse canal e não esqueça de deixar o seu like para dizer aí que você está gostando do conteúdo, e assim vamos junto, pregando a palavra de Deus e mostrando o Evangelho eterno para todas as pessoas. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.